Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre vampiros. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre A Queda e Noite Eterna, do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan. Consequentemente, livro 2 e livro 3 da trilogia da escuridão, que se iniciou com Noturno, logo depois da vinheta. Bom, galera, quem acompanha aqui o meu canal já deve ter visto a resenha que eu fiz do livro Noturno, do Guillermo del Toro e do Chuck Hogan, que foi um livro excepcionalmente fenomenal que eu li esse mês. Inclusive, eu vou deixar o link da resenha ali embaixo. E ele trata dos vampiros de uma maneira nova, de uma maneira fantástica e excelente. Aqui eu vou dar continuidade à série e eu já vou conversar um pouquinho com vocês sobre o segundo e o terceiro volume da trilogia. E qual é a minha opinião final sobre essa trilogia um todo. O segundo livro se chama A Queda e ele também é publicado pela editora Rocco. E acontece o seguinte, no primeiro livro nós acompanhamos ali o início da infestação do vírus zumbi e vamos até o ponto em que a sociedade começa o seu declínio. No livro 2, nós continuamos do mesmo ponto em que a gente parou no Noturno, e aqui, devido aos acontecimentos finais de Noturno, a gente tem o Dr. Frank Goodweather, preocupado demais com o filho dele, com o Zachary, que está sendo perseguido por algum motivo ali que vocês vão saber lendo o Noturno. Enquanto o Dr. Ephraim está preocupado com o Zack, os outros membros da equipe dele, o pessoal que estão ali formando a resistência contra os vampiros, que é o Abraham Cetrakian, o Vasily, a doutora Nora Martinez ali, todos eles tentam colocar as mãos num livro muito especial que é feito totalmente de prata chamado Oxidolumine. Por quê? Porque esse livro vai revelar ali as origens do mestre e como o mestre pode ser destruído, como o mestre pode ser vencido. E, além disso, o mais legal nesse segundo livro, Na Queda, é que nós conhecemos novos personagens, personagens excelentes. Aqui eu posso citar o Anjo de Prata, o Ángel del Prata, que vocês vão conhecer. E aqui nós temos uma revelação bombástica. O Gus, do primeiro livro, ele se torna um caçador de vampiros. E a gente vai acompanhando todo o declínio da civilização humana. E o domínio dos vampiros. E como o mestre consegue dominar ali Nova York e, consequentemente, ele vai dominar o mundo. E o livro se desenvolve todo dessa maneira, galera. É uma escrita frenética, é uma escrita louca, você fica querendo virar página, próxima página, próxima página. Aqui nós conhecemos muito dos personagens que não puderam ser mergulhados no primeiro livro, não puderam ser tão bem trabalhados, como o próprio Vasily, como a doutora Norma. Aqui nós conhecemos a mãe dela, como a doutora Nora. Aqui nós conhecemos a mãe dela, que é muito legal. Ela é uma senhorinha que sofre de Alzheimer e ela se torna importante ali pra trama, por um fato que vai acontecer e tudo mais. Então, esse livro aqui é muito bacana. Ele não deixa nem um pouco a desejar pro Noturno. Ele é uma sequência digna da história. Os acontecimentos finais do livro nos deixam embabacados. E assim, você acaba esse livro aqui doido para pegar a continuação, para ler e para saber o que vai acontecer. A sociedade está declinando, está chegando à sua ruína, e como que isso vai ser resolvido? Precisa ser encontrado uma forma de descobrir de onde veio o mestre e de como acabar com ele, que só pode ser revelada pelo óxido Lumen. E só o óxido Lumen pode ser desvendado pelo Dr. Cetrakian, pelo professor Cetrakian. Mas para eles conseguirem o óxido Lumen, eles precisam vencer um leilão em que o Eldritch Palmer ali da Stoneheart, ele tá tentando ganhar esse leilão também para que o livro chegue às mãos do mestre, para que o mestre possa destruí-lo. Enfim, é um livro excelente, um livro fantástico, que eu recomendo muito, muito, muito a leitura. E depois de A Queda, você fica louco para ler o terceiro livro da trilogia, o último, que é o Noite
Eterna. E assim, galera, que decepção esse livro. Sério. O seguinte, Noite Eterna se passa 2 anos após o final de A Queda. Assim, o final de A Queda, ele deixou um cliffhanger, filho da mãe, pro próximo livro. E no próximo livro nós temos um salto temporal de 2 anos. Do segundo livro, sério, eu só indicaria a leitura do prólogo. Por quê? Porque nesse salto de 2 anos, do fim do segundo livro pro terceiro livro, o mundo foi dominado pelos vampiros. Eles se tornaram o... Eles se tornaram o ser mais poderoso da cadeia alimentar. E eles tratam o ser humano como gado, literalmente. Eles deixam os seres humanos em campos de concentração. Pois é, isso te lembra alguma coisa? Campos de concentração? Então, eles deixam os humanos em campos de concentração, sendo literalmente engordados e bem cuidados para servirem de alimento para os vampiros. E a sociedade está destruída, não porque Noite Eterna, porque não existe mais luz do sol com os acontecimentos do final do segundo livro. No terceiro livro só existem ali 3 horas diárias, mais ou menos, de luz do sol. E beleza, tem 3 horas diárias de luz do sol e os vampiros simplesmente atacam para se alimentar. E eles pegam essas pessoas dos campos de concentração ali onde essas pessoas vivem. Que elas supostamente estão seguras, elas sentem um resquício de humanidade, porque elas ainda têm energia elétrica, tem tudo mais e beleza. Mas os vampiros estão comendo e matando todo mundo. Aí o que acontece? Tem uma pequena parte da população que continua... Meu Deus. Como é que eu digo isso? Tem uma pequena parte da população que continua resistindo. Que temos ali o Dr. Ephraim Goodweather, o Vasily, a Nora e tudo mais. Só que o que acontece? Eles estão praticamente divididos. O Dr. Goodweather, por causa dos acontecimentos do segundo livro, a Nora e o Vasily estão juntos, que é uma coisa que, meu Deus do céu, quem leu o segundo e o primeiro livro torcia muito pela Nora e pelo F, aí foi uma mudança descarada. Assim, amizades, alianças foram totalmente trocadas, assim, pessoas que eram vilãs no início da trilogia se tornam meio que protagonistas no segundo, pessoas que eram boazinhas se tornam maléficas aqui no último livro. Enfim, eu achei o último livro uma coisa horrível, por causa desse salto temporal de todos esses twists, essas mudanças na storyline do livro. E eu indicaria, sinceramente, como eu falei, que você lesse só o prólogo e os primeiros capítulos do livro para entender ali em que situação que se encontra esse mundo atual. Aqui nós temos a revelação da origem do mestre e como ele pode ser destruído, que é uma coisa que me deixou muito chateado também. Por quê? Porque quem leu O Noturno... e A Queda, nós temos aqui os vampiros como seres científicos. O vampirismo é explicado como um vírus, uma coisa mais científica, que é uma visão que ninguém tinha dado aos vampiros ainda. Os vampiros sempre eram aquelas criaturas sobrenaturais, e não um perigo biológico, um perigo científico. Que no terceiro livro, infelizmente, nós temos uma origem para a raça vampira, para o mestre, que contradiz tudo que nós já tínhamos visto em Noturno e em A Queda, deixando bem a desejar. Enfim, a escrita de Noite Eterna é boa, tanto quanto Noturno e A Queda. É uma escrita que você quer porque quer virar a próxima página, vai indo, vai indo, vai indo. Mas eu confesso para vocês que no meio do livro, lá para a página 100, eu já estava... A leitura já estava enfadonha e eu já estava cansado desse livro, eu já queria terminar logo de uma vez, e eu apressei para acabar esse livro logo de uma vez. E o final foi realmente como eu esperava, e foi, assim, decepcionante, foi broxante. Enfim, o Guilherme Del Toro e o Chuck Hogan acertaram muito bem O Noturno e A Queda, e no Noite Eterna eles viajaram geral na maionese. Eu, sinceramente, por isso que eu falo que eu gosto de livros únicos, eu acho que essa trilogia podia muito bem ser um livro só, com a junção de Noturno e A Queda,
E tipo, o prólogo ali, os primeiros capítulos de Noite Escura, mas enfim. É uma trilogia que eu indico a leitura muito. E eu indico que se você chegar lá no Noite Eterna e não começar a curtir o livro, pare nos primeiros capítulos, não insista, mas leia os dois primeiros livros que valem muito a pena. É uma trilogia que, apesar de não ter gostado do último livro, eu indico pra caramba que seja lida, ok? E leia o último livro para tirar suas próprias conclusões, claro. Se você gostar, se você é bem capaz de você curtir esse livro diferentemente de mim que não gostei. Mas é isso, galera, pro vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo, o nosso Halloween, que é a semana que eu preparei especial pro Halloween, tá para começar. E vejo vocês no próximo. Até mais, tchau.